Lendo os evangelhos, observamos diversas vezes os fariseus importunando o Senhor Jesus com perguntas, as quais tinham o objetivo de prejudicá-lo. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus eram os chamados doutores da lei, um grupo de religiosos dentro do judaísmo que de alguma forma exerciam um grande poder entre a população judaica. De fato, eles não suportavam nada e ninguém que pudesse ameaçar o status que eles tinham diante da religião e da sociedade. E sem dúvida que a presença de Jesus era uma ameaça constante contra um grupo que o próprio Senhor Jesus chamava de hipócritas. A Escola Por Amor à Tua Palavra traz para você um estudo interessante e edificante para você que gosta de estudar a Bíblia, que tem curiosidade. E no Sala de Aula iremos analisar os diálogos entre os fariseus e o Senhor Jesus. E vamos tirar lições preciosas desses textos. Todos os textos bíblicos que iremos analisar foram extraídos do Evangelho escrito por Lucas. E na nossa primeira aula, vamos analisar dois textos, duas situações entre Jesus e os fariseus. O primeiro texto trata-se da cura de um paralítico. Jesus estava na cidade de Cafarnaum, como diz o texto, ele estava ensinando. Havia uma multidão de pessoas entre essas pessoas estavam lá os fariseus. 4 amigos levaram um paralítico até Jesus e, tendo dificuldade em se aproximarem do Senhor, baixaram o paralítico numa maca pelo telhado. Jesus viu que aquela atitude não foi somente uma atitude criativa, afinal de contas, foi muito esperto da parte deles furar a fila, né? Jesus viu que no coração tanto dos amigos quanto do paralítico havia algo que certamente agrada a Deus: a fé. E é por causa da fé o Senhor Jesus perdoou os pecados do paralítico. Os judeus, naquela época, acreditavam que as enfermidades eram consequências do pecado na vida de uma pessoa. Bom, existe a possibilidade de que, nesse caso, a paralisia desse homem em questão tenha sido causada, em parte, por um complexo de culpa e que ele precisasse, antes de mais nada, cuidar desse aspecto. Foi por isso que o Senhor Jesus perdoou os pecados do paralítico antes de curá-lo. E é a partir daí que o problema com os fariseus começa. O fato dele perdoar pecados. Nesse caso, havia somente duas opções: Jesus é Deus ou blasfemo. Eles optaram pela segunda. E mesmo sem falar nada, Jesus sabia do que eles estavam pensando. E disse: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Bom, Jesus falou isso porque o perdão de pecados é algo que não se vê com os olhos. Não dá para mensurar. Por isso Jesus completou dizendo: mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E ele disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e ande, vá para sua casa. Nesse primeiro contato entre Jesus e os fariseus, nós vimos que Jesus não somente declarou ser Deus, perdoando pecados, como agiu como tal. E isso foi o começo da rixa dos fariseus pela pessoa de Jesus. E também que Jesus demonstrou seu poder ao revelar os pensamentos dos fariseus, o que causou entre esse grupo uma grande preocupação, foi crescendo, se tornando um forte desejo de matar Jesus. Veremos em próximos encontros que esse desejo foi crescendo mesmo. Mas vamos agora analisar o segundo texto, que é Jesus no banquete de Levi. Levi era o cobrador de impostos, chamado também de Mateus, que Jesus chamou para segui-lo e ele largou tudo. É curioso, né, ver que um cobrador de impostos que lucrava muito, ter sido prontamente, né, largado tudo e prontamente ter ido seguir a Jesus. Mas é claro que isso é uma percepção humana, né? Porque, na verdade, o que leva em consideração mesmo, né, é o fato de quem chamou, né? O que nos leva à seguinte constatação: não importa o quanto é bom
ou lucrativo, ou prazeroso, ou viciante, aquilo que o indivíduo faça. Quando Jesus chega e sua presença tem poder de enxergar a luz e mais do que isso, de desejá-la. Foi isso que Levi, Zaqueu, eu, você fizemos e sentimos no mais profundo do nosso ser. Então Levi decidiu honrar Jesus oferecendo um banquete, né? Jesus foi. Como a comida é agregadora, né? Importante em todas as culturas. Bom, acontece que os amigos de Levi eram como ele, publicanos, é claro, pecadores. Nesse momento entram na narrativa os fariseus, que horrorizados acharam um absurdo. Aí perguntaram, num tom de repúdio, por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Bom, a resposta de Jesus foi maravilhosa e profunda. Ele disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Então, mais uma vez, a doença aí atrelada ou relacionada ao pecado. Os fariseus, eles se achavam sãos e se consideravam os justos. Jesus, com essa resposta, declara que só se valoriza quando se precisa. Os fariseus, por pensarem não precisar de cura e perdão, não conseguiam alcançar os atos de misericórdia e graça do Senhor Jesus. Então, dessa forma, nós vemos a impossibilidade de que os fariseus pudessem alcançar a grandeza do nosso Senhor Jesus. Bom, deixo aí para vocês a análise desses dois textos entre a relação de Jesus e os fariseus. Nos encontraremos na próxima aula. Não deixe de dar o seu like, que é tão importante para que o canal se mantenha, e também que você compartilhe. Se você gostou dessa aula, se você conhece algum irmão da sua igreja, algum amigo seu, e que você queira compartilhar, compartilha, porque vai ser uma série de estudos e vamos ser todos edificados com a palavra do Senhor. Deus abençoe você e até a próxima aula.